Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Hoje, 16 de maio, é a nossa segunda aula do módulo 2, Vida com Deus, e hoje nós vamos falar sobre tipos de oração. Segue o material aí na tela. Quando nós vamos falar, sobre oração, muitas vezes nós imaginamos que é apenas alguém falando com Deus, apenas aquele momento ali que nós fechamos os nossos olhos ali na igreja e falamos com Deus, mas a oração é muito mais profunda, muito mais além do que palavras decoradas. Você já viu que tem pessoas que seguem o mesmo jeitinho de falar de uma certa pessoa? E eu não estou falando sobre admiração. É legítimo que a gente admire alguém, que a gente passe até a falar, como aquela pessoa fale, use certas frases que aquela pessoa usa, porque nós a admiramos e então falamos muitas vezes como ela. Mas a oração vai além disso, vai além de admirar alguém, porque a oração é uma conversa com Deus, e é uma conversa individual, pessoal e intransferível. É sobre você e Deus. É algo pessoal demais. A oração, ela vai falar de um relacionamento seu com Deus. A oração, ela é um encontro. Ela marca ali uma rendição. É um encontro, é um momento entre Deus e eu. Ali eu converso com Ele, ali eu me derramo. Ali eu posso falar sem medo algum sobre quem eu sou, sobre quem eu desejo ser, sobre quem eu quero deixar de ser. É uma conversa com Ele. Ali também é um momento de guerra mesmo, espiritual, comigo mesmo. Deixando de ser quem eu era, fazendo renúncias, esclarecendo, sendo esclarecida, deixando que Ele fale comigo. A oração também é um momento onde, lembra, na outra aula nós falamos sobre isso? A oração é um momento onde eu escuto. E ali eu deixo aquele momento acontecer, onde eu apenas digo assim: fala, Senhor, hoje eu quero te ouvir, hoje eu quero te entender, eu quero entender os seus preceitos, os seus mistérios, quero entender sobre a sua voz, o que o Senhor pensa sobre isso, o que o Senhor deseja sobre isso, qual a sua vontade a respeito disso. A oração é tudo isso, ela é muito ampla, ela não é apenas frases decoradas, não é só aquele momento lá na igreja: eu vou à igreja hoje porque eu quero orar, eu vou à igreja hoje porque eu quero falar com Deus, eu vou lá na igreja hoje para falar com Deus. Não, a oração é mais do que isso. A oração é um relacionamento com o seu Deus. E é nesse lugar que nós desenvolvemos a intimidade com Ele. E uma das maiores razões pelas quais muitas pessoas se frustram espiritualmente é porque conhecem apenas um tipo de oração. E sabe qual é? A oração de pedir. Pede. É aquela dá e dá, né? É a oração do pedir. Já chega diante de Deus já colocando as mãos dentro dos bolsos dele. É sempre esperando que Deus tenha alguma coisa para nos dar. Todos os dias, todo momento, em todas as orações. Deus tem que me dar alguma coisa. Eu tenho que receber alguma coisa dele hoje. Hoje Deus vai me dar. E às vezes não é sobre dar. Às vezes é sobre entregar. É sobre levar. É sobre se render. É sobre se doar. É sobre deixar a sua vida ali, no altar. A oração vai revelar isso, essa intimidade, esse nível de intimidade, onde você entende que não é sobre pedir, é sobre conversar, é sobre se relacionar. E hoje nós vamos abordar aqui alguns tipos de oração e nós vamos entender que oração vai muito além de pedir, vai muito além de frases decoradas, tá bom? Então nós vamos começar a abordar a partir de agora. Na Bíblia, nós vamos perceber que existem diferentes tipos de expressões de oração. Por exemplo, a oração de adoração, oração de arrependimento, oração de intercessão, oração de guerra, de gratidão, de contemplação ou contemplativa e oração de entrega. E cada uma dessas vai revelar uma dimensão diferente da relação de Deus com o ser humano. E nós vamos ver isso agora. Então nós vamos falar agora da oração de adoração. Adorar a Ele numa oração, numa conversa, numa intimidade. O que é? É a oração focada nele, na identidade dele, em quem ele é. É a adoração verdadeira, ela não nasce da sua necessidade ou da minha. Ela nasce da revelação de quem ele é, do caráter dele. Sabe quando você percebe assim, o Senhor é gentil demais, o Senhor é muito amoroso, é muito bondoso,
Como é bom perceber o seu caráter. Eu quero ser como o Senhor é, agir como o Senhor age, ter o seu jeito, a sua forma de pensar sobre as coisas, sobre como o Senhor reage a despeito das situações da vida. Então, esse tipo de oração, de adoração, é aquela que ora a respeito de quem Ele é. Quando você fala de quem Ele é, da identidade dEle, de quem Ele é para nós, de como Ele se revela em nós. Em Salmo 95 fala assim: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E as características dessa oração de adoração é que ela exalta a Deus. Ela reconhece a santidade de Deus e reconhece a sua soberania, e ela coloca Deus no centro. Não a sua necessidade nem a minha. Não o seu problema nem o meu. Não o que você precisa ou deixou de precisar. Não, aqui a oração de adoração, ela vai sempre focar, o foco dela vai ser o nosso Senhor. E a gente sabe que muitas pessoas só procuram Deus quando elas estão sofrendo, mas a maturidade espiritual, ela começa quando alguém começa a adorar a Deus, mesmo sem receber nada. Você já fez isso? Adorar a Deus quando você não recebeu nada? Sabe, eu tô falando de coisas, né? Já que muitas vezes a gente quer orar para receber coisas, para ter de Deus e obter dele coisas, com as mãos no bolso dele. E esse tipo de oração, de adoração, é aquela que nós adoramos e oramos e falamos sobre quem ele é, sobre o caráter dele. Olha essa frase: quem só ora para pedir ainda não entendeu completamente quem é Deus. E agora também nós vamos falar sobre outro tipo de oração, que é a oração de gratidão. A oração de gratidão é a oração que reconhece. Você reconhece o que Deus faz por você. É aquela provisão que chega, é aquele cuidado que acontece, é a graça que te envolve e é a misericórdia que está sempre presente. Esse tipo de oração de gratidão precisa estar sempre nos nossos lábios, né? Porque o nosso Deus é esse Deus misericordioso que nos envolve o tempo todo com o seu amor e com a sua graça e que nos acompanha por onde a gente passa, por onde a gente vai. Em 1 Tessalonicenses 5:18 fala assim: em tudo dai graças. Em tudo. Não é apenas em uma coisa ou outra. É em tudo dai graças. E há um poder espiritual na gratidão. E tem uma reflexão aqui que eu quero deixar para vocês, que é: a pessoa ingrata, ela vive olhando para a falta, enquanto que a pessoa grata, ela sempre percebe o que Deus fez. Nós precisamos gerar em nós esse coração grato, sabe? Porque nós estamos sempre envolvidos pelo que Deus faz, pelas nossas vidas, sempre e continuamente. Outro tipo de oração que eu quero falar com vocês é a oração de confissão e arrependimento, que é aquela oração que a gente faz, principalmente quando, no início ali da nossa caminhada cristã, lembra? Quando a gente quer caminhar com Jesus, então nós fazemos uma oração ali de confissão dos nossos pecados, ali nós declaramos ali as nossas falhas, nossos erros, nos comprometemos com o Senhor, de caminhar com Ele. É uma oração que a gente vai fazer todo o tempo, pro resto das nossas vidas. Ali foi o início da nossa caminhada, mas não quer dizer que a gente não vai cometer falhas, onde a gente não tenha que fazer orações de confissão e arrependimento em outros momentos da nossa vida. Nós precisamos entender que esse tipo de oração, nós precisamos recorrer a ela o tempo inteiro para que o Senhor venha nos purificar e nos lavar constantemente. Não quer dizer que uma vez que a gente aceitou Jesus lá atrás e está caminhando com Ele, que a gente não vai errar, que a gente não vai precisar se arrepender e nos arrepender dos nossos caminhos, pecados e dificuldades e falhas e orgulhos e alguns desvios, que a gente não tenha que confessá-los. Então esse tipo de oração de confissão, ele precisa ser feito constantemente na nossa vida. É nesse lugar que nós reconhecemos pecados, falha, orgulhos, desvios. Ali é sem máscaras, tá, queridos? Ali é sem justificativas mesmo. Um exemplo está em Salmo 51, tem lá a oração de arrependimento de Davi, Salmo 51, 1 até o 19. Ele começa assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo as multidões das suas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Tá vendo? Contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe.
Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. E aí ele continua. Esse tipo de oração, de confissão de pecados, reconhecendo, Senhor, existe pecado em mim, purifica-me. Tem coisas dentro de mim que eu preciso que o Senhor limpe, que o Senhor me sare, sabe? Colocar diante do Senhor, olha, eu tenho dificuldade com isso aqui, eu sou orgulhoso. Eu tenho tido orgulhos nessa área aqui da minha vida. Eu tenho sido vaidoso nessa área aqui da minha vida. Eu tenho sido presunçoso demais, eu me acho demais. Eu tenho guardado muita raiva, eu tenho guardado muito rancor. Então eu coloco isso diante de ti. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Tem misericórdia de mim e lava-me, ó Deus meu. Essa deve ser a nossa oração de confissão. E esse é o tipo de oração de confissão que o Senhor espera de nós. E isso, como eu disse aqui acima, deve ser sem máscaras. A gente não esconde nada de Deus. Ele vê todas as coisas. É sem justificativas, tá bom? Arrependimento bíblico não é culpa emocional. Não é culpa emocional. Às vezes, nós confundimos esse lugar. Eu tô arrependido do que eu fiz. Deus me perdoou então. Às vezes você só tá com uma culpa emocional. Aí você vai lá e comete de novo. Quando a pessoa se arrepende de verdade, ela muda de direção. Isso é conversão. Lembra? Convergir à direita, convergir à esquerda, conversão à direita, conversão à esquerda. E isso é conversão, é mudança de direção. Quando a gente fica praticando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, caindo nos mesmos lugares, isso passa a ser culpa emocional, tá bom? Tem uma frase que eu quero deixar aqui pra vocês, que é assim, ó, Deus não exige perfeição para ouvir alguém, mas Ele exige sinceridade. Deus não exige perfeição para ouvir alguém, mas Ele exige sinceridade. Um outro tipo de oração é a oração de súplica. Pedido sincero, insistente e humilde. Súplica quer dizer isso. E esse pedido sincero, insistente e humilde, a oração de súplica, é a oração de pedido. É quando alguém apresenta realmente uma necessidade diante de Deus. E aí essa necessidade, aí ela pode ser em todas as áreas, seja uma cura, a provisão, uma direção, uma libertação, socorro. Lá em Filipenses 4:6 vai falar assim, ó, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições. Pedir nunca foi errado, querido. E a palavra de Deus, ela nos ensina e nos instrui a pedir. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Né? Ela nos instrui, ela nos ensina a pedir. Jesus nos ensina a pedir. O problema é transformar Deus apenas em solução de emergência, apenas em solução emergencial, sabe? Esse que é o problema. Mas a oração de súplica é sobre isso, é uma oração de pedido. Temos aqui também um outro tipo de oração, que é a oração de intercessão, que é a oração de quando alguém ora por outra pessoa. Essa é a oração de intercessão. Lembra lá de Moisés intercedendo por Israel, ou Abraão intercedendo por Sodoma, ou ainda Jesus Cristo intercedendo por seus discípulos. Esse é o tipo de oração de intercessão. É uma pessoa orando por outra pessoa. A intercessão é amor em forma de oração. Que legal, né, essa frase? A intercessão é amor em forma de oração. Quem intercede, ele carrega as pessoas no coração. Ele luta espiritualmente por elas. Ele desenvolve compaixão. É muito importante que a gente interceda pelas pessoas. A palavra nos instrui a interceder sem cessar. O tempo todo. Por que ela nos instrui a isso? Porque quando nós fazemos isso, nós também somos ensinados nesse lugar a desenvolver a compaixão pela outra pessoa, a desenvolver esse hábito de buscar ter empatia pela outra pessoa, orar por ela. Às vezes, você não quer orar pela pessoa. E aí você começa a orar mesmo não querendo e no final acaba orando mais do que no início e amando aquela pessoa. A verdade é essa, porque ele passa a te ensinar sobre compaixão e amor nesse lugar. E eu deixo uma frase aqui para você, que a maturidade espiritual aparece quando a oração deixa de girar apenas em torno de nós. E é verdade, né? Nós precisamos interceder uns pelos outros. Intercedam por mim, hein? Oração de entrega é quando alguém entrega. Ixi, entrega o quê? Entrega o controle da sua vida. Entrega o futuro. Entrega os medos. Entrega a própria vontade. A oração de entrega é essa oração. Que a gente se entrega.
entrega os sonhos, os planos, a gente entrega. Como lá naquele exemplo também, aquela passagem entre Eliseu e a sunamita, quando o filho da sunamita, que na verdade ela nem pediu, a verdade é essa. Quando o profeta chega para ela e fala assim, nesse mesmo ano você vai gerar um filho, ela diz, não, meu senhor, não mintas para mim, dando a entender que ela já havia sofrido algum tipo de frustração naquele lugar. Mas enfim, ela é engravida, tem um filho, o filho cresce, mas um dia o filho passa mal no campo. E aí ele, com muita dor de cabeça, volta para casa e morre no colo da mãe. A mãe pega ele no colo, coloca dentro do quarto do profeta, fecha a porta, o filho tá morto. Ela coloca ele dentro do quarto, fecha a porta e na sala o marido pergunta, nossa, onde que você vai? Aí ela, olha, tá tudo bem, precisa ir rápido atrás do profeta. Aí Geazi pergunta ela no caminho, como é que vai você, como é que vai seu marido, como é que vai seu filho? Ela responde, tá tudo bem. E ela vai atrás do profeta. E aí chegando no profeta, aí ela conta, mas eu não pedi filho. E agora ele morreu. E aí? Ela, ali na hora que ela põe aquela criança no quarto, ela entrega para a pessoa certa, né? Ela entregou para aquele que deu a ela. Colocou no repouso daquele que prometeu para ela o filho e deu. Então ela entregou para quem deu a ela. Às vezes, quando a gente tem uma situação assim que a gente acha que não tem solução ou que morreu, a gente pega aquela situação, separa ela e coloca num canto e corre para quem realmente vai trazer a solução para você. Às vezes a situação em si, o problema em si, ficar ali velando e assistindo aquela situação não vai te ajudar em nada. Aí é necessário você colocar aquela pessoa ou aquilo ou aquela situação no canto. Naquele caso, colocou o morto no quarto, fechou o quarto e foi atrás da solução. E até lá, ela não ficou berrando, gritando, contando pra ninguém, não. Ela foi falar com quem iria trazer a solução para ela. A oração de entrega é mais ou menos assim. A gente entrega o controle, a gente entrega o futuro, a gente entrega o medo, a gente entrega a própria vontade e confia naquele que pode fazer alguma coisa, tá? E Jesus Cristo no Getsemane diz assim, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a sua. Uma reflexão que eu deixo aqui para você, a oração mais difícil não é a que diz assim, ó, Senhor, me dê. A oração mais difícil é, Senhor, seja feita a sua vontade. Outro tipo de oração aqui é a oração contemplativa, que é a oração do silêncio. Oração do silêncio, da presença e da comunhão profunda. Nem sempre ela é cheia de palavras, às vezes ela é cheia de quietude, né, na verdade. De reverência, de permanência. Lá em Salmos 46:10 fala assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós hoje vivemos numa geração muito acelerada, muito ansiosa, muito barulhenta. Muitas pessoas sabem falar com Deus, mas não sabem permanecer diante de Deus, né? Oração de guerra espiritual. É a oração baseada na autoridade espiritual e na resistência contra o mal. A guerra espiritual, ela não é gritaria, tá, gente? Ela não é gritaria, ela não é pirueta, nada disso. Não é espetáculo, não é emocionalismo vazio, não é nada disso. Na Bíblia, a autoridade espiritual, ela vem da comunhão, olha só, da obediência, da fé e da verdade. Efésios 6 vai falar sobre isso. Armadura de Deus, batalha espiritual, perseverança em oração. Existem batalhas que acontecem que são emocionais, psicológicas, espirituais, que não se vencem apenas com a força humana, né? Então a gente tem que ter esse tipo de discernimento para poder entender o tipo de oração que a gente deve fazer ali, né? E de acompanhamento também que a gente deve tá se colocando à disposição ali, tá bom? Até aqui eu abordei com vocês alguns tipos de oração, né, que nós conhecemos e sabemos por meio da palavra de Deus, né? Mas eu quero deixar aqui frisado, isso é muito importante frisar aqui com vocês, que o modelo perfeito, absoluto de oração é o modelo que Jesus Cristo nos ensinou, que está lá em Mateus 6. É a oração do Pai Nosso. Esse é o modelo perfeito. Ali Jesus não ensinou apenas palavras, ele ensinou prioridades espirituais, tá bom?
Você vai ver melhor aí no material a estrutura do Pai Nosso. E eu tô deixando aí para vocês na tela para vocês acompanharem também, que a estrutura do Pai Nosso está assim, ó. Ali na frase Pai Nosso que estais nos céus, começa com adoração. Essa frase é de adoração. A segunda frase, santificado seja o teu nome. Isso é reverência. Então ali ele vai mostrando uma estrutura de oração. Adoração, reverência. Depois, na terceira frase, ele diz, seja feita a tua vontade. Isso é rendição. Na quarta frase, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ali ele está ensinando sobre dependência. Perdoa-nos. Ele está ensinando claramente sobre perdão. Livrai-nos do mal. Libertação espiritual. Então nós percebemos nessa estrutura adoração, reverência, rendição, dependência, perdão e libertação espiritual. Jesus deixa esse modelo de oração, modelo de oração perfeito ensinado por Jesus por meio da oração do Pai Nosso, uma estrutura espiritual para nós, que nós podemos replicar e fazer a oração do nosso jeito, desde que funcione dessa forma: adoração, reverência, rendição, dependência, perdão e libertação espiritual. Uma frase de reflexão que fica aqui para nós é que o Pai Nosso mostra que a oração não é apenas pedir coisas, é alinhamento da alma com Deus. E para concluir esse estudo, eu quero deixar aqui para vocês que a oração não é apenas uma obrigação religiosa, não. Ela é um encontro, como nós já conversamos no início desse estudo. Não é uma performance espiritual, ela é um relacionamento. Os grandes homens e mulheres da Bíblia, eles não eram perfeitos. Eles aprenderam a depender de Deus. E na oração, nós aprendemos sobre isso, sobre depender de Deus, sobre dependência. E talvez o maior sinal de maturidade espiritual não seja falar muito sobre Deus, mas desenvolver intimidade verdadeira com Ele no secreto. A oração vai revelar onde o seu coração realmente está. Quem anda com Deus em secreto não precisa provar nada para ninguém em público. A oração, ela muda circunstâncias, mas antes disso, ela vai mudar pessoas. A maturidade espiritual chega quando Deus deixa de ser apenas solução e passa a ser presença na sua vida. Nem toda oração nasce da força. Muitas delas nascem do quebrantamento.